paz, meus queridos, boa noite para vocês, tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui, estou com toda a minha família, aqui minha esposa, meus 3 filhos, os pastores queridos, nossos amigos também, Diego, Nilane, uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite do Rangel para estar aqui nesse aniversário, eu me senti muito honrado por Deus. E desde aquele dia do convite, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu tinha ministrado há praticamente um ano atrás, em outra igreja aqui em Curitiba. Eu quero compartilhar essa mesma palavra, que talvez com alguns detalhes diferentes, mas eu creio que é aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração aqui. Pai, nós consagramos esse tempo nas tuas mãos, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, que você se apodere de cada um aqui, da nossa mente, do nosso coração. Declaro que não haja nenhum tipo de distração, nada que possa impedir aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro que nosso coração está fértil para receber a Tua palavra, que ela vai frutificar 30, 60 e 100 por 1. Que o nosso relacionamento contigo nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Nós declaramos que nós vamos quebrar tudo aquilo que ídolos que construímos ao longo da jornada, tudo aquilo que pode nos afastar de Ti, do Teu amor, e a partir de hoje, o Senhor vai ser 100% o único centro das nossas vidas, o maior desejo, o anseio do nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Amém. Se você puder, eu queria que você pensasse aí um minutinho. O que é hoje? Seja sincero, eu acho que cada etapa da nossa vida, às vezes tem algo diferente acontecendo, São lutas diferentes, momentos diferentes na família, com os filhos, com o casal, na empresa, no trabalho, Em vários momentos da vida nós temos situações diferentes, lutas diferentes para enfrentar, momentos diferentes, mas eu queria que você fosse assim, você se examinasse agora, você não pensasse agora no seu cônjuge, não pensasse nos seus filhos, mas você olhasse para dentro de você e pensasse, talvez durante esse ano, temos pouco tempo vivido nesse ano, mas talvez também no ano passado, ou talvez nos últimos anos, o que é que tem mais ocupado o seu tempo, o seu esforço, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus sonhos? O que é que mais ocupa a sua mente durante o dia? Os seus afazeres. Você está no trabalho, não sei se aconteceu com você, ou se eu sou o único pecador aqui, você está trabalhando, e às vezes trabalhando e a cabeça está em outro lugar. Às vezes você está conversando com uma pessoa, e a sua cabeça está num problema. E às vezes a nossa mente, nosso coração se distrai com muitas coisas. Então você seja sincero com você mesmo e com Deus. O que é que você tem dedicado a maior parte do seu tempo, do seu esforço, da sua vida? Em segundo lugar, eu queria que você meditasse numa outra coisa. Porque nós somos seres humanos e sujeitos a falhas, pecados, erros, momentos que talvez a gente, diante de uma frustração, diante de um problema, nós agimos impulsivamente. Quando a porta que você achou que ia abrir, que você sonhou, que estava diante do Senhor, que você parece que foi tocar e foi tirado de você. Talvez você imaginou que o ano passado fosse um ano cheio de vitórias, de conquistas, de bênção, que estava vindo talvez lá no 2024 cheio de problemas, dificuldade financeira, de luta. Você falou, não, 2025 vai ser diferente. Terminou o ano e você falou, meu Deus, não sei nem o que vai ser de 2026. Tão difícil que foi. Talvez aquele sonho de começar a namorar, talvez aquele sonho de casar. Esse ano eu vou casar em nome de Jesus. Aí começou o ano, perdeu o emprego, as lutas vieram. Talvez a empresa que você achou que ia romper, faliu. E quando você teve que se deparar com essas frustrações,
e você olhou para você e falou assim: esse ano eu vou vencer esse pecado, em nome de Jesus, e começou a lutar com todas as forças, só que ao invés de você avançar e conquistar e conseguir realmente se libertar de um vício, de um pecado, você viu que piorou ao invés de melhorar. Para onde é que você corre quando você tem uma grande frustração, uma decepção, algo que você queria muito e não conseguiu atingir? Para onde você corre? Às vezes nós temos alguns lugares para onde a nossa alma quer aliviar aquele peso, aquela pressão diante de uma frustração. Eu vou para a bebida. Diante de uma decepção no meu casamento, eu vou para a pornografia. Ou diante de uma frustração ministerial, eu achava que esse ano ia romper, e ao invés de romper, caminhou para trás. Para onde nós vamos? Será que nós ajoelhamos no nosso quarto, levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, de tudo, embora não tenha sido feito da forma que eu esperava, eu sei que tudo tem colaborado para o meu bem. Será que nós aplicamos essa fé na palavra de Deus? Ou nós nos revoltamos contra Deus, falando: já que não deu nada certo, agora eu vou meter o pé mesmo? E sabe, é muito comum nós, como seres humanos, encontrarmos um escape. Talvez alguém nas compras pega o cartão de crédito, já não sabe nem como pagar mais, porque diante das frustrações foi lá e falou: tenho que ter um prazer em alguma coisa. Só passou o cartão, agora eu não sei nem como eu vou pagar. Uma forma de compensação. E talvez cada um luta a sua luta de forma diferente. A sua não é mais difícil que a minha não é mais difícil que a sua. Talvez seja diferente. Talvez você passou por provas muito maiores do que eu em algum momento da vida, ou vice-versa. Mas a questão é, quando nós passamos por aflições, lutas e dificuldades, quando nós começamos a imaginar coisas maravilhosas, recebemos uma palavra, começamos a declarar aquilo, a crer em fé, só que não acontece da forma que nós esperávamos. Ao invés da gente receber talvez o brilho, o glamour, o destaque, Deus falou: já que você tem essa palavra, eu preciso te levar para um lugar onde o seu coração vai ser provado, tratado, para que quando você for levantado, você não se perca. Só que eu não sei você, irmão, mas eu não gosto de prova, mas eu preciso de prova. A Bíblia fala que o justo passa por muitas provações. Esse muitas não precisava ter. Então, Jesus, você podia tirar o muitas. Só uma provação não era fácil. Aí você colocou muitas. Graças a Deus o versículo não termina aí, né? Ele diz: mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei qual é a sua luta, talvez você não saiba qual é a minha, mas uma certeza nós temos. Como o pastor aqui leu o versículo do Salmo: de onde me virá o socorro? Quando eu levanto os meus olhos, eu sei. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher muito famosa na Bíblia, que é a mulher samaritana. Se você puder abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 4. Quero ler com vocês um pouco dessa história. Mas por que é que eu pedi para você fazer essa autoanálise, né? Você olhar para você e começar a pensar: puxa, para onde eu tenho corrido nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nas aflições da vida? Porque um dia eu estava meditando nesse texto bíblico aqui, e Deus me fez 3 perguntas. E eu quero fazer essas mesmas perguntas para você.
E a primeira pergunta é muito fácil, porque aí não está atrelado a nós. Então nós vamos analisar a mulher samaritana, amém? Nós estamos num ambiente aqui bem aconchegante, né? Você está bem pertinho de mim, então você pode participar também. Se você quiser falar alguma coisa, eu vou dar essa oportunidade para você. Mas eu quero ler antes essa palavra, aqui no versículo 4 de João 4, ele começa assim. Eu vou ler a versão NVI, tá? Mas fica à vontade para ler na que você achar melhor. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem em quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Só até aí. Essa história é bem conhecida na palavra de Deus. E nós vemos aqui a história de uma mulher que estava ali, indo até o poço para retirar água. E Jesus estava sentado do lado do poço, cansado da viagem, debaixo de um sol escaldante. A Bíblia fala aqui que era em torno do meio-dia. Provavelmente estava com sede também, parou ali estrategicamente. Mas Deus, soberano, sobre todas as coisas, já tinha traçado tudo isso no seu plano perfeito, e Jesus tivesse um encontro com aquela mulher. Foi totalmente intencional. Foi intencional os discípulos não estarem aqui, e eles começam um diálogo. Jesus sentado ali do lado do poço, de repente chega a mulher falando: viu, escuta moça, você me dá um pouquinho de água, por favor? E aí ela já arregalou o olho e falou: peraí, como assim? Você é um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana? No momento deu aquela bugada, né? E aí eles começam ali uma conversa. E aí Jesus falou para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, você ia me pedir água e eu ia te dar uma água viva, e você nem ia precisar vir mais aqui buscar dessa água, porque a água que eu te der vai jorrar dentro de você como uma fonte de água viva para a eternidade. Você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai precisar vir aqui tirar água. E ela deve ter pensado: meu Deus, esse cântaro é pesado, depois que enche, voltar para cá é um sacrifício. Meu Deus, imagine que coisa maravilhosa, uma água que você toma e nunca mais tem sede. E ela ficou muito intrigada, muito interessada. Então ela começou a falar: Jesus, dá? Então tá bom, então me dá dessa água, eu quero dessa água. Mas você não tem nada com que tirar, você não tem um canto, não tem nada, como é que você vai conseguir essa água? Onde é que tem essa água? Só que Jesus precisou tocar num ponto da vida dela importante, para que ele pudesse se revelar a ela.
E a pergunta que Deus me fez naquele dia, a primeira pergunta que Deus me fez foi: qual é a sede do coração dessa mulher? Agora eu quero que você me ajude. Pensa comigo. Nós temos pouquíssimo relato a respeito da vida dessa mulher. O que nós conhecemos ali que Jesus precisou expor e trazer à tona para que ele pudesse encontrar espaço no coração dela para agir? O que é que foi? Qual era a história dessa mulher? Eu intitulei essa palavra como Em Busca da Felicidade. A impressão que eu tenho, que ficou no meu coração aquele dia, é que o desejo dessa mulher era ser feliz. E até aí está tudo bem. Você quer ser feliz? Eu também quero ser feliz. Não tem nada de errado em ser feliz. Mas a impressão que eu tenho lendo esse texto é que ela postou todas as fichas dela no relacionamento com o homem. E aqui nós vemos algo muito importante para nós entendermos. Ela casou uma vez, separou. Casou outra vez, separou. Casou de novo, separou. E assim foi até o 5º marido. E ela já estava no 6º. Mas Jesus falou para ela: esse que você está não é seu marido. A impressão que eu tenho é que, depois de tanta frustração no relacionamento, tanta decepção com o homem, com pessoas, talvez um tenha traído ela, talvez um batia nela, talvez um era viciado, talvez eu não sei, eu não conheço. A Bíblia não fala detalhes. Mas uma coisa eu tenho certeza: chegou um ponto insustentável, onde eles tiveram que se separar. Nós não sabemos se foi escolha dela, se foi escolha dele. Talvez ela possa ter vindo de uma família desestruturada já. Talvez ela veio de uma casa onde sofreu a dor de uma separação e ela botou esse desafio para ela mesma: eu não vou ser assim. Eu não quero que a minha família se dissipe. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero ser feliz. Eu vou encontrar um homem que vai me trazer alegria, que vai cuidar bem de mim, que vai me proteger, que vai me amar, que vai me levar para o cinema, que vai me levar para passear, para comer o lanche fora. Talvez ela tenha sonhado muito com isso, não sei. Mas a questão é que ela teve muitas frustrações. Quem de você conhece aqui alguém do seu ciclo de relacionamento que já casou mais de 5 vezes? Alguém aqui conhece? A gente conhece uns artistas doidos aí, né? Uma vez eu fiz essa pergunta, o moço levantou e falou: a Gretchen. Olha a mão aí. Mas pensa, se para nós, no nosso relacionamento, pensa se você tivesse um amigo e você cresceu com ele de infância, aí você vai no primeiro casamento dele, depois você vai no segundo, no terceiro, no quarto, no 15, fala: meu filho, toma jeito na vida, não é possível. Casar com uma vez já dá trabalho. Você imagina 5 listas de casamento, 5 floriculturas, 5 vestidos de casamento. Meu Deus, é muito trabalho. Mas a verdade é que para nós hoje já choca. Você imagina para a época como essa mulher era vista na cidade, nos relacionamentos, que parece de uma certa forma que a cultura machista impõe, que para o homem é normal, né? Trocar de mulher, mas para a mulher, isso é estranho. Por onde ela passava, quais eram os nomes que ela ouvia? O que essa mulher carregava? Qual era a dor do coração dela? Qual era talvez o desejo dela? Talvez no 6º ela já estava tão ferida, mas tão ferida que foi melhor não casar. Vamos morar junto e ver o que dá. Se lá na frente a gente vê que está bom, a gente continua. Se não, talvez foi aí que começou o morar junto, essa coisa esquisita. A verdade é que essa mulher, ela devia estar muito decepcionada. E é engraçado que não é por coincidência, o número 6 se refere na palavra de Deus como o número do homem. Ela estava no 6º marido. Foi no 6º dia que Deus criou o homem. Lá em Apocalipse fala sobre o número 6. Ele está associado ao homem.
E é muito comum, quando nós colocamos toda a nossa expectativa em pessoas, pastores, homens de Deus, cônjuges, por mais espirituais que eles sejam, por mais bênção que eles sejam na nossa vida, eles continuam sendo homens, continuam sendo falhos, continuam tendo limitações e pecados. Se você ler a Bíblia de cabo a rabo, você vai ver, e Deus fez questão de não ocultar isso para nós, porque Ele sabia que Ele estava lidando com homens, e mesmo assim Ele confiou naqueles homens que fizeram tanta bobagem, mas ao mesmo tempo encontraram um lugar de graça em Deus. Mas a verdade é que se nós bebermos dessa água, se nós colocarmos a confiança em pessoas, não estou falando para você desconfiar de todo mundo, não é isso. Mas a verdade é que quando nós colocamos a expectativa em pessoas, nós sempre vamos nos frustrar. Sempre. Eu posso garantir que quem está fazendo isso é o próprio Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, me fala a memória, maldito o homem que confia, que põe a sua confiança, a sua expectativa na força do braço, no realizar, no fazer, no executar. Mas bem-aventurado é quem põe a sua confiança no Senhor. Porque se eu fizer do pastor dessa igreja aqui o meu ídolo, e o dia que ele me frustrar, eu vou me desviar. Porque os meus olhos não estão no Senhor, estão no homem. Se eu casar na expectativa de que a minha esposa vai me fazer feliz, eu vou me frustrar. Por mais bênção que ela possa ser, por mais que ela me ame, por mais que eu a ame, eu nunca vou satisfazer totalmente o que ela precisa, a necessidade. Porque a necessidade maior do coração dela existe uma pessoa só que vai satisfazer. E quando essa mulher samaritana teve um encontro com Jesus, é como se ela estivesse se casando pela 7ª vez. Meu Deus! Mas é com o nosso noivo, o desejado, o esperado das nossas almas. Aquele relacionamento não ia proporcionar para ela uma saída, um toque físico. Jesus não ia levar ela para o cinema, não ia dar a mão para ela e sair passeando, não ia levar ela para casa. Era algo diferente. Mas o 7 significa a perfeição. É um relacionamento perfeito, o qual o homem foi criado para ter, o relacionamento com Deus. E essa mulher, ela foi tão impactada pelas palavras de Jesus. Ela abriu o seu coração e bebeu dessa fonte. E ela foi tão cheia, que a Bíblia diz que ela largou o cântaro e foi embora. Jesus deve ter falado: peraí, moça, o senhor não veio buscar água aqui? Ela deve falar: Jesus, eu não preciso mais. Eu estou plenamente satisfeita. E ela estava tão cheia, mas tão cheia, que ela foi derramar para os seus familiares, para os seus amigos. Muitas pessoas naquele lugar da Samaria começaram a conhecer Jesus, porque o coração dela transbordava rios de água viva. Ela não precisava de mais um casamento, ela não precisava de mais um aumento no salário, ela não precisava de mais um carro, de uma casa maior, porque Jesus sabia que isso não ia preencher o coração dela e satisfazer a alma daquela mulher, tão frustrada, tão decepcionada, com Joãozinho, com Marcos, com Pedro, com todos os ex dela, que deixaram marcas no coração dela, por onde ela passou. Essa foi a primeira pergunta que Deus me fez. Eu comecei a olhar e falar: meu Deus, essa mulher aí, né? Aí Deus falou assim para mim: tá, e qual é a sede do seu coração? Eu acho que você também tem essa sensação como eu. É mais gostoso analisar na vida dos outros
do que na nossa. A gente vê cisco nos outros, né? Pequeno detalhe, a gente vê. Mas na nossa, uma trave e a gente não enxerga. A gente precisa daqueles amigos fiéis, escudeiros do nosso lado. Fala, escuta aqui, meu irmão, menos, segura, vem cá, vamos conversar. Precisa das nossas esposas, que muitas vezes são profetas de Deus na nossa vida, e falam, menos, vem cá. Talvez aquilo que ninguém tem coragem de falar, elas falam para nós, porque ela nos ama. E essa pergunta está associada a uma pergunta que eu fiz no começo para você: o que mais você tem pensado, sonhado, desejado, almejado? Aonde mais você tem investido os seus recursos, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu coração, a sua mente? Aonde que ela está? Quando você deita para dormir, qual é a sua preocupação? Cada um pode ter uma sede, uma fome, um desejo, um anseio, um sonho, um propósito. E há muitas coisas que são lícitas. Por isso a Bíblia diz: deixe todo o embaraço que tenazmente vos assedia e corra a carreira com perseverança. Não é só o pecado, é o embaraço, porque tem coisas que são bênçãos, mas que às vezes nos afastam do Senhor. Talvez você possa conhecer, eu conheço um amigo que estava evangelizando ele uns 6 meses. Estava difícil ele levar uma célula, a gente tinha nossa casa, estava difícil levar ele na célula. De repente ele vai, se converteu, se libertou das drogas, um novo ano. Começou a caminhar com Cristo, começou a ir bem, começou a honrar a família dele, começou a dar a volta por cima. Poucos meses depois ele fala: Rafa, eu preciso arrumar um emprego, estou muito tempo parado, eu preciso sustentar minha casa, minha esposa está sendo sobrecarregada. Não, vamos lá, você vai conseguir. Nós orávamos na cela por ele. De repente ele arrumou um emprego. Aí ele ia trabalhar à noite, ele já não podia mais ir na cela. Aí ele trabalhava de domingo, ele já não podia ir mais no culto. Eu falava para ele: Julião, você tem certeza, meu? Cuidado, pode ser que isso não vai ser bênção na sua vida. Não, eu vou lá, não vou deixar de buscar Deus. Não passou muito tempo, ele tinha voltado para as drogas. E nós achamos que as coisas fora, externas, vão nos levar para esse lugar de satisfação, de realização, mas não. Por quê? Porque isso nunca vai saciar a nossa sede. Tem vários exemplos na Bíblia, mas vou pegar um exemplo aqui de Eclesiastes, por exemplo. Eclesiastes 5:10, ele diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil, porque talvez a gente tenha aquela sede de conquista, uma sede de crescer, uma sede de ganhar mais, uma sede de ter uma empresa maior, uma sede. Não tem nada de errado em você crescer, não tem nada de errado em você ganhar mais. Deus te abençoe e te prospere, mas o quanto disso consome o nosso coração, a ponto de que se eu conseguir aquilo que eu queria, assim que eu conseguir aquilo, eu já coloquei uma meta nova, e eu nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho, porque eu estou sempre de olho naquilo que eu vou alcançar. Isso acontece com um vício, isso acontece com um ministério. Eu quero uma igreja maior, eu quero uma coisa maior, eu quero um cargo maior, eu quero uma... Amém, irmão, Deus vai te dar, mas Deus vai te dar aquilo que Ele tem para você, descansa no seu coração. Mas uma fome, um anseio, e por coisas que nunca vão satisfazer.
É engraçado que esse texto bíblico, Jesus, ele estava na cidade de Sicar, em Samaria. E eu fui ver lá na Bíblia de Strong o significado no dicionário bíblico dessa palavra Sicar. Sabe o que significa a palavra Sicar? Significa bêbado. E na Bíblia tem um texto que eu gosto de chamar, que são os sintomas do bêbado. Está lá em Provérbios, eu vou ler com você rapidamente, porque eu achei esse texto muito curioso. Provérbios capítulo 23, versículo 29, ele fala assim: Provérbios 23, 29. Ele diz assim: de quem são os ais? De quem as tristezas? As brigas de quem são? Os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Perceba que essa sede é insaciável. A busca por preencher um vazio, a busca por preencher algo dentro do coração que nunca vai satisfazer. Ele está dizendo aqui: de quem são os ais, as dores, os ferimentos desnecessários? Quem se demora do lado de uma bebida, ou quem está enchendo a cara. Ele fala ali, parece bonito, né? Aquele copo escorrendo. O que vocês se lembram disso? Eu lembro das propagandas de cerveja, de bebidas que a gente vê na televisão. Aquele copo suado, escorrendo. É sempre mulheres bonitas, numa praia, num ambiente requintado, numa balada. É sempre isso. Nunca mostra os acidentes de carro, as vidas sendo ceifadas por causa da bebida. Não mostra ninguém morrendo de cirrose, não mostra ninguém destruindo a família, não mostra o pai chegando em casa espancando a mulher e os filhos, não mostra nada disso. Por quê? Eu tive uma experiência uma vez, eu estava na rua e eu vi um homem sendo espancado na rua. Havia até uns 4 ou 5 em volta dele, chutando. Era um senhor de idade no chão, chutando, batendo, chutando. E eu estava passando na frente da prefeitura lá em Campinas, nós morávamos em Campinas na época. Eu estava com todos os meus filhos, minha esposa dentro do carro. Eu olhei aqui e não aguentei. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Encostei o carro, abri a porta e saí correndo. Foi instintivo, assim, nem pensei para fazer. Larguei todo mundo no carro, saí correndo e fui lá. Falei: meu Deus, preciso fazer alguma coisa, esse cara vai matar esse homem. E aí fui chegando perto, os homens saíram. Eu creio que foi uma interferência divina ali. E o cara estava jogado no chão. Eu falei: eu vou orar por esse cara, vou falar de Jesus para ele, eu vou. E eu cheguei lá, falei: amigo, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. Por que tinha tanto cara aqui batendo em você, se jogaram no chão? Levanta, vem aqui, não sei o quê. Não foi nada, não. Meu Deus, se fosse eu já estava morto no chão. É quando eu lembro dessa situação, eu lembro desse texto bíblico que fala: eu espancava-me, mas eu não senti. Nosso coração fica anestesiado, nossa vida anestesiada, a gente provoca dores, sente dores, mas no outro dia acorda e fala: quando eu vou beber de novo? Sabe por quê? Essa dor, ela nunca vai ser apagada se você não trocar a fonte. Troca a fonte.
fonte de alegria, de paz, de satisfação, não é a bebida. A bebida é só uma fuga. Mas a fonte vai jorrar para a vida eterna, você vai beber e nunca mais vai ter outra sede. Ela está disponível para mim e para você. Nós podemos arrumar subterfúgios. Nós podemos nos drogar para esquecer os problemas. Nós podemos tentar mergulhar no trabalho, trabalhar, tentando fugir de uma situação que nós precisamos encarar. A gente pode fugir com coisas lícitas ou ilícitas, mas enquanto nós não formos convencidos de todo o nosso coração que nós precisamos entregar, cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, nossas finanças, para que Ele realmente tenha o poder de cuidar, de mudar e de restaurar, nós vamos sempre estar patinando no mesmo lugar, buscando satisfação aqui, buscando satisfação ali, sem nunca encontrar. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós mais botamos energia: tempo, dinheiro, esforço, sonho, planejamento. É aquilo que nós mais valorizamos. E o que Deus tem falado comigo durante essa semana, estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, De Todo o Coração. Ele fala justamente isso, de nós quebrarmos esses ídolos. Deus precisa ser o centro de tudo. Aí eu estava compartilhando com a minha esposa não, eu estou lendo um livro que está falando exatamente a mesma coisa de forma diferente. Porque muitas vezes algumas coisas se tornaram importantes para nós que Deus não pediu, e Deus nem quer que você faça. Mas Deus quer que eu faça isso e aquilo. A gente trabalha o serviço em prol de Deus, as coisas em prol do reino passaram a substituir, ser mais importante do que o próprio reino. A gente não tem mais tempo para a família, a gente não tem mais tempo para nada. A gente está servindo tanto na igreja, tanta coisa, tantos projetos, tantos sonhos, trabalhando, fazendo e acontecendo, e nós estamos que nem os pais de Jesus. Vocês lembram o que aconteceu com os pais de Jesus? Na caminhada, a Bíblia diz, começa lá em Lucas capítulo 2, versículo 21, se não me falha a memória, ele diz assim que era um costume José e Maria ir para Jerusalém na festa da Páscoa. Eles estavam acostumados a isso. Era um hábito. Todo ano eles faziam, arrumavam uma linha e ia. Só que naquele ano aconteceu algo diferente. A Bíblia fala que eles não perceberam. Eles não perceberam. Mas chegou no meio do caminho, quem não estava mais? Jesus. Então eles foram procurar entre quem? Os parentes, os conhecidos, provavelmente a meninada, que Jesus caminhava junto. Cadê Jesus? Você viu Jesus? Não vi? Você viu Jesus? Não viu? Meu Deus, eu achei que ele estava aqui. Eu achava que estava. Mas não está. Cadê ele? Corre atrás. Cadê Jesus? Voltaram para Jerusalém. Aí eles, com toda a tranquilidade, vocês não sabem? Eu estava aqui na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. E eles falam assim: meu filho. Maria falou assim: meu filho, eu e o seu pai ficamos aflitos. Olha que curioso. Em primeiro lugar, às vezes nós nos acostumamos a ser crentes, ruins ou horrorosos. Acostumamos a vir no culto, acostumamos a ir numa cela, acostumamos com a nossa vida, acostumamos com a leitura bíblica. Jesus fala amém, se não falar amém, já cumpriu minha obrigação. Estou tão acostumado a ler a Bíblia todo dia. O que Jesus falou com você essa semana? Nem sei. Nós nos acostumamos e sem perceber, a gente esqueceu Jesus na caminhada.
ficou para trás. A gente está lá na frente, Jesus chamando. A Bíblia fala que eles nem perceberam. E às vezes nós não percebemos. Na agitação do nosso dia, nossa mente está ocupada com tantas coisas, pensando em tantas coisas, buscando tantas coisas, resposta aqui, resposta ali. A gente busca o profeta, busca o pastor fulano, busca uma palavra no YouTube. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, buscar entre os parentes, depois entre os conhecidos. A gente está no meio de uma turbulência, no meio do problema, em vez de buscar Deus em oração, a gente busca um amigo, busca um parente, liga para o pastor. O que eu faço? Vai orar. A gente não gosta de ouvir isso, porque a gente quer as coisas fáceis. Você sabe onde está Jesus? Eu sei, eu acho que eu vi. Então vai lá, busca ele para mim. A gente quer terceirizar as coisas. Vida com Deus, ninguém terceiriza. Vida com Deus é a sua vida. Você precisa levantar o seu altar com Deus. Você precisa restaurar o seu altar com Deus. Pode ser que em algum momento você esqueceu Jesus e nem percebeu. Jesus ficou para trás. Ou Jesus foi e você ficou. E a resposta dele: eu estou aqui, na casa do Pai, cuidando das coisas do Pai. Você quer me ver? Vem aqui, eu estou te esperando. Eu não consegui fazer projetos para esse ano. Tentei sentar, escrever, tentei. Não consegui. Mas uma coisa eu falei para Deus: Deus, tem uma coisa que eu quero. Que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu não quero me distrair com o trabalho, com coisas que eu posso ganhar dinheiro, com propostas maravilhosas que vêm até mim, querendo me roubar do Senhor. Eu não quero mais. Eu não quero ter ídolos. Eu não quero. Porque eu sei que esse altar que eu construí, ladrão não rouba, não destrói, traça não corrói, ferrugem não vem corromper. Eu quero ter a graça de um dia poder orar como Paulo. Eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Você tem casa própria, você tem carro bom, você tem isso. Não tenho, não consegui. Tentei, trabalhei, me esforcei, dei o meu melhor, mas eu não tenho. Mais uma coisa eu tenho: as marcas de Cristo. Olha para mim. Você pode olhar para mim e seguir. Faça o que eu faço. Minha vida seja uma carta aberta, um livro, que todos possam ver, se inspirar e falar: eu quero ser como esse cara. Eu quero crer em Jesus desse cara. Eu quero transbordar de amor como ele transborda. Há um processo, há uma caminhada, mas eu vou chegar lá. E o convite de Deus para você essa noite: larga essa sede de lado. Você está disposto a entregar esse sonho, esse projeto, esse desejo, a tal ponto como Abraão fez? Pai, está aqui tudo o que eu sonhava, tudo o que eu queria, tudo que eu lutei anos, eu criei, que eu trabalhei, agora está aqui nas tuas mãos. Tudo é teu, tudo é teu. Eu quero ler um texto com você. Abre esse texto comigo, se você puder. Mas se você não quiser ou não puder, por favor, coloque toda a sua atenção em Eclesiastes, capítulo 2. Veja só, um homem que teve muitas conquistas. Olha o que ele diz aqui. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3.
e fala assim: decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Olha o que esse cara teve, olha o que ele conquistou. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha esse cara. O que ele viveu? Ele tinha tudo. A Bíblia diz aqui que ele não negou nada do que o seu coração desejou. Você pensa, não pensa comigo hoje. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu acho que é curioso que você deve ter pensado também. Eu nunca joguei na Mega Sena, mas esse ano foi tentador, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão. Você já pensou? O que você faria com R$1 bilhão? O que Salomão viveu foi assim: ele tinha a mulher que ele queria. Quantas mulheres ele teve? Ele tinha, se ele quisesse viver mais de 2 anos sem repetir de mulher ou de concubina, ele podia. Uma por dia ele podia escolher. Ele tinha todas as riquezas, ele tinha mais bois e ovelhas do que qualquer pessoa naquela época. Se tivesse a revista Forbes, ele ia ser o número 1 da revista. O homem mais rico, o homem mais importante. Eu vou sair hoje, vou levar minha esposa para jantar amanhã em Paris. Debaixo da Torre Eiffel, vou mandar contratar uma banda, vou fechar a torre só para mim, e vou levar ela, vou fazer um jantar hoje dela, debaixo da Torre Eiffel. Podia fazer. Qual foi o último carro mais caro que lançou? 7 milhões? Eu falo, me vê 3. Ele podia morar em qualquer lugar, ele podia ter o que ele quisesse, a qualquer momento. Tudo que a alma dele desejou, quando chegou no final, que conclusão que ele chegou? Que foi correr atrás do vento. Por quê? Porque nada podia satisfazer, preencher o coração dele. E a terceira pergunta que Deus me fez, depois que Ele me confrontou, aceitos distorcidos do meu coração, coisas que eu buscava, ansiava, estavam totalmente fora do propósito que Ele tinha para mim. Ele me constrangeu com uma outra pergunta. Ele disse: e agora me fala, qual é a sede do meu coração? E essa pergunta eu quero deixar para você: qual é a sede do coração de Deus? Quando nós vemos a palavra de Deus aqui, lá no Evangelho de João 4, eu vou voltar no texto da Samaritana, que eu quero encerrar essa mensagem com esse texto. Está em João capítulo 4 de novo, eu vou ler o versículo 26 primeiro. Ele diz assim: então Jesus, depois que ele teve a conversa com a Samaritana, Jesus diz para ela assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Foi quando lá no 28 disse que ela deixou o cântaro e foi embora. Depois no 31, chegaram os discípulos. O versículo 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas Jesus disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. No versículo 34 ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O que Jesus está dizendo aqui é: sim, eu estou cansado dessa viagem. Sim, eu estou com sede. Sim, eu estou com fome. Sim, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho a minha reputação a zelar, eu tenho a minha cultura, mas eu quebrei a minha cultura para conversar com uma mulher que não se dava com os judeus, porque a cultura não é mais importante que a vida, porque os meus anseios, as minhas necessidades, eu preciso descansar, mas eu coloquei a minha vontade de lado, os meus desejos, as minhas necessidades em segundo plano, para colocar o plano dele em primeiro lugar na minha vida. Aquela vida era mais importante do que os meus sonhos, do que os meus projetos. Jesus fala algo muito interessante aqui. Ele falou assim: vocês têm mania de fazer uma coisa, sabe qual é? Falou para os discípulos: de procrastinar, de empurrar com a barriga, deixar para amanhã o que deve ser feito agora. Ele falou assim: vocês falam que daqui 4 meses haverá. Ele falou: não deixa para amanhã o que você precisa fazer agora. Agora é a hora de salvação. Agora. Ele não fala hoje. Hoje pode ser mais tarde pode ser que não tem mais tempo. Ele diz: é agora. Agora. Uma vida é mais importante que o mundo inteiro. Ele diz lá em Isaías 43:3: eu dei o Egito em seu resgate, a Etiópia e Seba por sua possessão. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque eu vou estar com você. Eu dou o que for necessário e preciso pela sua vida. Foi o que Deus Pai fez por nós. Ele poderia ter sido egoísta e falar: não, eu só tenho um filho. Peraí, não dá para eu entregar agora, não. Peraí, é muita coisa. Eles não merecem. Mas Ele deu tudo. E deu o melhor por mim e por você. E o mínimo que nós podemos fazer para corresponder com o tamanho amor que nos constrange é dar tudo para Ele. Fala: Jesus, a partir de hoje, eu sou escravo por amor. Eu me rendo. Eu me submeto à tua vontade e não à minha. Jesus foi tentado também em fazer a vontade dele. Mas teve um momento que, diante de dor, aflição, agonia, ele falou: Pai, eu não vim aqui fazer o que eu quero. Faz aquilo que o Senhor sonhou e planejou. Eis-me aqui. Talvez hoje Deus está te pedindo uma entrega. Uma decisão. A decisão de passar mais tempo com Ele. De voltar a esse lugar no secreto. De ler a palavra. De buscar em Deus. Sabe, muitas pessoas de sucesso. Sabe por que elas alcançaram o sucesso? Elas dizem assim: eu não fiz o que eu queria fazer. Eu fiz o que eu sabia que precisava ser feito. Eu não sei você, mas eu não acordo todo dia com vontade de jejuar, não. Não acordo com vontade de jejuar. Não acordo com vontade de orar. Muitas vezes não acordo com vontade de ler a Bíblia, de ter tempo com Deus. Mas é aí onde nós submetemos a nossa vontade. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós sujeitamos o nosso coração a Deus, então as coisas começam a mudar. E essa fonte, esse rio que passa dentro de nós,
começa a mudar tudo. A alegria não vai ser mais pela conquista. A alegria vai ser por aquilo que tem dentro de você, por onde você carrega. Às vezes está tudo desmoronando lá de fora. E você não consegue nem entender, meu Deus, como que eu estou em paz? Como que eu estou feliz mesmo diante de tanta luta? Eu já passei por coisa tão mais difícil, ou tão mais simples, me desesperei, agora eu estou em paz. Porque você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. E essa sede do coração de Deus, Ele está disponível para saciar na sua vida. Ele diz: quem tem fome, se você tem sede, venha a mim e beba. Se você pudesse colocar de pé. Eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite. Eu quero fazer 2 apelos. Um apelo de que você que se identificou em algum momento, puxa, mesmo fazendo as coisas de costume, mesmo vindo à igreja, mesmo às vezes lendo a palavra, coisas parece que Jesus ficou em algum lugar no meio do caminho e Ele deixou de ser o centro da minha vida e o mais importante. Você vem aqui à frente, se você quer um compromisso ainda maior. Jesus, eu quero me entregar mais. Se você nunca entregou o seu coração para Jesus, se você nunca se colocou realmente de fato, Jesus, eu quero entregar o meu coração nas tuas mãos. Que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Se você tem tido um relacionamento com Deus, mas você quer se aprofundar ainda mais, você ainda tem sede, tem fome, você sabe que tem mais, eu quero orar pela sua vida. Você não precisa ter vergonha, pode vir aqui à frente, eu quero orar para você. Eu quero abençoar a sua vida, quero declarar um novo tempo nessa jornada. Eu estou aqui, eu sou o primeiro. É o que eu tenho pedido a Deus. Deus, eu não quero que o meu relacionamento contigo caia numa normalidade. Eu não quero que o meu relacionamento contigo seja por hábito, costume. Eu não quero que eu buscar a sua presença seja motivado pelo medo. E se Jesus voltar, o que vai acontecer comigo? Eu vou para a igreja, que eu posso perder a salvação se eu não for. Não se trata disso. Se trata de uma sede, uma fome. Eu desejo que Deus gere isso no meu coração. Tenho pedido isso. Deus, me mostra onde foi que eu errei. Onde foi que eu me perdi. Onde foi que eu coloquei pessoas no teu lugar. Que eu gerei expectativas erradas e distorcidas. Mas hoje eu quero voltar a ter sede, a ter fome pelo Senhor. Amém? Se você quiser receber essa oração, vem aqui. Quando os irmãos do louvor vão ministrar, eu quero orar.